Fala pessoal, tudo certo com vocês? Olha só, eu vim gravar hoje um vídeo para tratar de um tema que foi sugerido por vocês lá no meu Instagram, tá? É um tema que sempre gera algumas dúvidas no pessoal e que é bem simples, então a gente consegue abordar aqui em um vídeo bem rápido, bem objetivo. É isso aqui. Qual é a diferença entre a interpretação conforme a Constituição e a declaração de nulidade sem redução de texto? Porque são coisas semelhantes, mas que são distintas. E isso pode causar alguma confusão, tá? Bem, primeiramente, vamos analisar aqui a interpretação conforme e depois a gente passa para a declaração de nulidade mais lá para perto do fim do vídeo, tá? Vejam, a interpretação conforme ela tem uma dupla função, tá? Então ela pode ser vista sob duas perspectivas. A interpretação conforme ela pode ser um princípio de interpretação, um princípio interpretativo, né? Um princípio de interpretação constitucional, ou pode ser uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade, tá? Quando a gente estuda lá o tema, né, da hermenêutica constitucional, a gente vai analisar, a gente aborda os princípios de interpretação constitucional. E dentre esses princípios nós temos a interpretação conforme. Bem, como princípio de interpretação, a interpretação conforme significa simplesmente que, ao interpretar uma norma, o intérprete deve fazer o máximo esforço possível para dar àquela norma um sentido que mantenha ela compatível com a Constituição. Então, o esforço interpretativo, segundo o princípio da interpretação conforme, é que o resultado da interpretação seja compatível com a Constituição. O intérprete só vai reconhecer uma inconstitucionalidade quando não tiver outro jeito, quando não houver dúvida alguma de que aquela norma é inválida. Mesmo porque o intérprete, em regra, né, é o Poder Judiciário, e aí ele não tem a legitimação do voto, ele não tem a legitimidade popular dada pelo voto. Quem tem isso é o Legislativo e o Executivo. De modo que o Judiciário, quando vai realizar uma interpretação, ele tem que se esforçar para compreender aquela norma como compatível com a Constituição. Tá? Então isso é a interpretação conforme como princípio de interpretação. Agora, como técnica de decisão no controle de constitucionalidade, a interpretação conforme é uma técnica de decisão que é aplicada quando o Poder Judiciário está realizando um controle de constitucionalidade, e ela é aplicada quando o texto objeto do controle, quando o texto interpretado, ele é plurissignificativo. Então ele comporta mais de um significado. Você pode extrair normas com diferentes significados daquele texto. E aí, quando o tribunal... e aí o objetivo de aplicar a técnica da interpretação conforme é preservar a norma, tá? É manter a norma no ordenamento jurídico. Por quê? Porque quando o tribunal vai analisar um texto que é plurissignificativo, e ele percebe o seguinte, que um daqueles significados possíveis é compatível com a Constituição, aí ele vai aplicar a técnica da interpretação conforme, vai manter o texto no ordenamento jurídico e vai falar o seguinte, olha, esse significado aqui é compatível com a Constituição. Os demais significados não são compatíveis com a Constituição. E aí ele só permite que seja aplicado aquele significado que é válido. Então, quando o tribunal aplica a técnica da interpretação conforme, ele fala o seguinte, um único significado aqui é constitucional. Todos os demais são inconstitucionais. Tá? É isso que é a interpretação conforme. Agora, uma questão que surge em relação à interpretação conforme é a seguinte. Para aplicar a interpretação conforme, o tribunal precisa observar a cláusula de reserva de plenário ou não? Vejam, a cláusula de reserva de plenário está prevista lá no artigo 97 da Constituição e ela fala o seguinte, os tribunais, então só se aplica em tribunal, tá? Os tribunais, para declarar uma inconstitucionalidade, têm que observar a cláusula de reserva de plenário, ou seja, tem que fazer isso pelo voto da maioria dos membros do seu pleno ou do seu órgão especial. É isso. E a pergunta é, beleza, para fazer a interpretação conforme então, será que o tribunal tem que remeter a questão para o seu pleno ou para o seu órgão especial e observar a cláusula de reserva de plenário? Depende. Quando a gente está diante de uma interpretação conforme que é um simples princípio interpretativo, não precisa, tá? Não precisa.
porque não tem um controle de constitucionalidade aí. Você está simplesmente interpretando aquela norma. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem precedente dizendo isso. Quando a decisão está simplesmente interpretando a norma, dizendo, essa norma se aplica a esses casos, não se aplica a esses casos, não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário, é uma simples interpretação. Agora, quando a interpretação conforme está sendo aplicada como uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade, aí você precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque na interpretação conforme como técnica de decisão, você tem um reconhecimento de uma inconstitucionalidade, porque o tribunal fala, esse sentido é constitucional, todos os demais não são inconstitucionais. Então está reconhecendo que há inconstitucionalidade em todos aqueles outros sentidos que podem ser extraídos daquele texto que está sendo objeto de controle. Tá? Vejam só esses dois precedentes do Supremo Tribunal Federal que falam exatamente isso. Olha só, um trecho aqui de uma decisão monocrática do Gilmar Mendes, falando: parece compatível com a orientação da Corte, né, do STF, que a interpretação conforme constitui-se técnica de decisão no controle de constitucionalidade, devendo, assim, observar o full bench. Full bench é a cláusula de reserva de plenário. Outro precedente mais recente, e aqui foi do Pleno, tá? Relatoria do ministro Fux, e aqui é um trecho do voto dele. Ele falou o seguinte: a interpretação conforme a Constituição, mais do que constituir um método interpretativo, consubstancia técnica de controle de constitucionalidade, não sendo possível, portanto, a sua utilização por órgão fracionário. Quando ele fala que o órgão fracionário não pode aplicar a cláusula de reserva de plenário, ele está falando o quê? Que tem que ser aplicada a cláusula, órgão fracionário não pode aplicar a interpretação conforme como técnica de decisão. Ele está dizendo aqui que deve ser observada a cláusula de reserva de plenário. Tá? Então, muito cuidado. Interpretação conforme pode aparecer com duas funções, tá? Uma é princípio de interpretação, e aí não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. A outra é técnica de decisão no controle de constitucionalidade, e aí deve observar a cláusula de reserva de plenário, porque tem aí, quando ela é uma técnica de decisão, tem aí uma declaração de inconstitucionalidade, tá? Agora vamos passar para a declaração de nulidade sem redução de texto. A declaração de nulidade sem redução de texto também é uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade e muito se assemelha à declaração, à interpretação conforme como técnica de decisão. Por quê? Porque ela também se aplica quando o texto é plurissignificativo, né? O texto objeto do controle é plurissignificativo, então ele pode ter vários significados. Só que na declaração de nulidade sem redução de texto, o que acontece é que o tribunal diz que um sentido só é inválido e todos os demais permanecem válidos. Tá? Então, enquanto na interpretação conforme, como técnica de decisão no controle de constitucionalidade, o tribunal diz que só um sentido é válido e todos os demais são inválidos, na declaração de nulidade sem redução de texto, o tribunal diz que um sentido só é inválido e todos os demais são válidos. Tá? Eu trouxe até um resumo para a gente. Na interpretação conforme, só um sentido é válido. Na declaração de nulidade sem redução de texto, só um sentido é inválido. Tá? Então tenham atenção a isso. A declaração de nulidade sem redução de texto é uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade. E, evidentemente, para aplicar essa técnica, pelos mesmos motivos que nós vimos em relação à interpretação conforme como técnica de decisão, é necessário observar a cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque quando há declaração de nulidade sem redução de texto, também temos aí o reconhecimento de uma inconstitucionalidade. Beleza? É isso aí. Esse foi o tema sugerido lá no meu Instagram. Quem quiser sugerir mais temas, pode ir lá também. Fala comigo. O meu perfil é @professor Francisco Braga, tá? Sempre são vocês que sugerem para mim os melhores temas. Os melhores temas nunca são ideia minha, tá? Então, eu agradeço muito quando vocês sugerem. Beleza, galera? Valeu. É isso aí e até a próxima.